Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos estudar o limite de uma função real. Acompanhe comigo. Vamos considerar uma função f definida no intervalo aberto I, exceto talvez em um ponto x0 desse intervalo. De maneira intuitiva, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a x0, é um número real L, se quanto mais próximo x estiver do x0, o valor de f de x estará mais próximo de L. Eu desenhei aqui no GeoGebra o gráfico da função f, definida em todos os reais, exceto em 2. Pela lei, f de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Note que o 2 não pode pertencer ao domínio da função, porque quando substitui no lugar do x, fica 2 ao quadrado menos 4, que é 0, e 2 menos 2, que é 0. 0 dividido por 0 não representa um número real. Mas a ideia do limite é estudar não o que acontece em x igual a 2, por exemplo, mas nas proximidades de 2. E isso quer dizer, quando x se aproxima de 2, o que pode ocorrer com valores menores que 2 ou com valores maiores que 2. Aqui a gente vai analisar a primeira situação, quando o x se aproxima de 2 com valores menores que 2. E por isso eu marquei o ponto de abscissa 1. Quando você substitui 1 e faz as contas aqui, o resultado é 3. E vejamos o que acontece. Veja que o valor da imagem está se aproximando de 4. Será que ela chega em 4? Não chega em 4. E veja, mas fica próximo de 4. Vejamos. Se, digamos, o x fosse 1,89, o valor da imagem seria 3,89. E agora eu desenhei aqui o ponto de abscissa 3, calculando a sua imagem dá 5, e vejamos o que acontece quando x se aproxima de 2. À medida que o x vai diminuindo e se aproximando de 2, o valor da função também diminui e se aproxima do 4. Digamos, quando o x é 2,04, a função é 4,04. Em ambos os casos, eu estou trabalhando com duas casas decimais. E mesmo que se coloque mais casas decimais nas contas, a gente percebe que o x, quando tende a 2, a função se aproxima de 4. E agora, dos dois lados, observe que quando x tende a 2, a função tende a 4. Por isso, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a 2, embora a função não esteja definida em 2, é 4. Mas para definir o quanto o x está próximo de x0 e o quanto o f de x está próximo de L, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a x0, é o número real L, se dado qualquer epsilon maior que 0, existe um número delta também maior que 0, de tal maneira que 0 menor que módulo de x menos x0 menor que delta, implica módulo de f de x menos L menor que epsilon. O 0 que aparece aqui com o sinal de menor do lado significa que a diferença x menos x0 nunca será zero. Então, não necessariamente o ponto x0 precisa estar no domínio da função. Esses dois módulos que estão aqui podem ser escritos como menos delta, menor que x menos x0 menor que delta, e menos epsilon menor que f de x menos L menor que epsilon. E nessas duas desigualdades, eu vou somar x0 na primeira e L na segunda, sempre em todos os termos. Isso nos dá x menos x0 menor que x, e x menor que x0 mais delta implica L menos epsilon menor que f de x, que é menor que L mais epsilon. Considerando x como um elemento genérico e f de x a sua imagem, essas duas desigualdades também significam que a imagem do intervalo aberto x0 menos delta, x0 mais delta, está contida no intervalo L menos epsilon, L mais delta. E a definição em símbolos, para todo epsilon maior que 0,
Existe delta maior que zero, de tal maneira que se zero é menor do que ou igual ao módulo de x menos x0 menor que delta, então módulo de f de x menos L é menor que L. Nessas condições, nós dizemos que o limite de f de x quando x tende a x0 é L. E vamos usar a definição para provar que o limite de 2x mais 1 quando x tende a 1 é 3. Sempre que a gente vai provar um limite por definição, é importante escrever o nosso objetivo. Então, nosso objetivo aqui é provar que para todo epsilon maior que zero, existe um delta que também é maior que zero, de maneira que quando x menos 1 em módulo estiver entre 0 e delta, o módulo de 2x mais 1 menos 3 é menor que epsilon. Então, em comparação com a definição, a tendência x0 é o 1, a função f de x é 2x mais 1 e o limite da função é 3. A ideia aqui é, dado qualquer epsilon maior que zero, nós temos que exibir um delta que também deve ser maior que zero, de modo que essa implicação seja válida. E para exibir esse delta, nós vamos raciocinar de trás para frente, trabalhando apenas com o módulo de 2x mais 1 menos 3, e tentar obter uma desigualdade envolvendo módulo de x menos 1. Se nós atingirmos essa desigualdade, o que aparece do lado direito será a escolha do nosso valor de delta. Então, eu coloquei aqui no rascunho módulo de 2x mais 1 menos 3 menor que epsilon. Eu faço 1 menos 3, que dá menos 2, e agora eu coloco 2 em evidência. E dentro do módulo fica 2, que multiplica x menos 1. O módulo do produto é produto dos módulos, sendo que o módulo de 2 é o próprio 2, daí vem módulo de x menos 1 multiplicado por 2, sendo menor que epsilon, basta agora dividir tudo por 2 e nós encontramos módulo de x menos 1 menor que epsilon sobre 2. Aqui está o x menos x0, a tendência, e esse aqui com certeza deve ser a nossa escolha para delta. Então, vamos construir a solução. Para qualquer epsilon maior que zero, nós podemos escolher delta igual a epsilon sobre 2. Então, substituindo aqui, módulo de x menos 1 menor do que epsilon sobre 2, eu multiplico ambos os membros por 2, o que dá 2, que multiplica módulo de x menos 1 menor que epsilon. Esse 2 pode multiplicar todos os termos dentro do módulo, e daí nós obtemos módulo de 2x menos 2 menor que epsilon, e o menos 2 pode ser reescrito como módulo de 2x mais 1 menos 3 menor que epsilon, que é o outro lado da implicação que nós queríamos atingir. Se você prestar bem atenção, tudo que foi feito nessa etapa foi feito no rascunho, porém na ordem contrária. Portanto, o limite de 2x mais 1 quando x tende a 1, de fato, é 3. Uma coisa importante que nós devemos observar é que nós escolhemos epsilon sobre 2 para ser o valor de delta, porém delta igual a epsilon sobre 2 não é o único valor que satisfaz a implicação que nós deduzimos. Na realidade, qualquer outro valor menor que epsilon sobre 2 também serve. Vamos testar aqui um caso particular. Se por acaso eu tivesse escolhido epsilon igual a 0,4, então do que está escrito aqui, o nosso delta seria 0,2. E aí eu vou desenvolver a desigualdade módulo de x menos x0 menor que delta para encontrar módulo de f de x menos L menor que epsilon. Só que ao invés de eu colocar o delta como sendo 0,2 diretamente aqui, eu vou deixar 0,4 dividido por 2, porque eu vou multiplicar ambos os membros por 2. Depois eu coloco 2 multiplicando todos os termos do módulo. Fica módulo de 2x menos 2 menor que 0,4. E aí eu tenho a desigualdade módulo de f de x menos L menor que epsilon. Lembre-se que o limite de f de x quando x tende a x0 igual a L também significa que a imagem do intervalo aberto x0 menos delta, x0 mais delta, está contida no intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Então, para a função que a gente acabou de analisar, eu coloquei aqui no GeoGebra,
Está aqui o gráfico da função, eu coloquei epsilon igual a 2 e pela relação que nós estabelecemos há pouco, o delta deve ser igual a 1, já que o delta é a metade do epsilon. E observa-se que o intervalo aberto está contido em 3 menos epsilon, 3 mais epsilon, também intervalo aberto. Como foi dito também, o valor de delta não é o único, ele pode ser qualquer menor do que 1. Então, se eu diminuir o delta, digamos, para 0,23, eu tenho aqui a imagem do 1 menos delta, 1 mais delta, que é o intervalo 0,77, 1,23. Esse intervalo tem como imagem esse outro intervalo aqui, que certamente, tinha esquecido de colocar aqui os números, mas estão aqui agora, de 2,54 até 3,46, com certeza esse intervalo está contido em 1 até 5. Eu poderia modificar, por exemplo, o epsilon para cá e o delta para cá, e aí você poderia me perguntar, Marcos Paulo, mas agora a imagem do intervalo 1 menos delta, 1 mais delta, ou seja, 0,19, 1,81, não está contida no intervalo 3 menos epsilon e 3 mais epsilon. Realmente, isso é verdade. No entanto, nós não podemos esquecer que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, que obviamente não é esse, né? O delta, nós já vimos que ele sempre tem uma relação de dependência com o epsilon, e nesse caso, o delta deve ser no máximo a metade de epsilon. Então, por exemplo, escolhendo aqui um delta igual a 0,12, aí sim, 1 menos delta, 1 mais delta, é um intervalo cuja imagem está contida no intervalo 3 menos epsilon e 3 mais epsilon. Eu vou colocar aqui o epsilon como 0,4, e nós vimos que para 0,4 basta eu escolher um delta igual a 0,2. Então a imagem de 0,8, 1,2 está contida em 2,6 e 3,4. Aqui está deduzido graficamente, nós vamos deduzir analiticamente. Então, a partir desse ponto, eu vou abrir a propriedade de módulo, fica menos 0,4 menor que 2x mais 1 menos 3 menor que 0,4. Agora eu somo 3 em todos os termos da desigualdade, fica 3 menos 0,4 e 3 mais 0,4 é onde está preso o valor de f de x, ou seja, está preso em 2,6 e 3,4. E esse 0,8, 1,2 você obtém aplicando a propriedade de módulo que eu fiz daqui para cá, para essa outra desigualdade. Eu deixo para você confirmar. Nosso segundo exemplo é provar pela definição que o limite, quando x tende a 4, da função quadrática x ao quadrado é 16. Então, tenha em mente qual é o objetivo. Demonstrar que para todo epsilon maior que zero, existe um delta que também é maior que zero, de tal maneira que, quando o módulo de x menos 4 está entre zero e delta, o módulo de x ao quadrado menos 16 é menor que epsilon. Então, a tendência é 4, o x0 é 4, a função f de x é x ao quadrado e o L é 16. A ideia é sempre você avaliar o que está escrito aqui no segundo lado da implicação e obter desigualdades que envolvam o módulo que aparece no primeiro lado da implicação. E nessa desigualdade vai exibir o delta que nós devemos escolher. Então, vamos levar isso aqui para o rascunho. Módulo de x ao quadrado menos 16, eu troco 16 por 4 ao quadrado e aí eu fico com a diferença de 2 quadrados, que se transforma no produto da soma pela diferença. E como o módulo do produto é o produto dos módulos, eu posso também colocar como módulo de x menos 4 multiplicado por módulo de x mais 4. Eu já tenho aqui o módulo de x menos 4 que eu preciso. Ele está lá na primeira parte da implicação. Agora eu só preciso trocar esse módulo de x mais 4 e de preferência por um número positivo.
como para qualquer epsilon maior que zero, eu tenho que exibir um delta também maior que zero, para o meu propósito, eu vou supor que o delta seja no máximo 1. Então, se módulo de x menos 4 for menor que 1, abrindo a propriedade de módulo, vem menos 1 menor que x menos 4 menor que 1, e para eu ter esse x mais 4 que aparece aqui, eu somo 8 em todos os termos da desigualdade. E aí eu fico com 7 menor que x mais 4 menor que 9. Vou passar o módulo aqui para poder substituir na parte de cima. Módulo de x mais 4 é menor que 9. Então, esse cara aqui eu vou manter aqui. Esse cara aqui eu já sei que ele é menor que 9. Se fosse menor que epsilon, eu teria então módulo de x menos 4 menor que epsilon sobre 9. E aqui então eu teria um outro candidato para delta, além desse que está aqui. Como a gente já sabe que tendo dois candidatos para delta que satisfazem a condição, a gente tem que sempre olhar que esses caras aí, eles não necessariamente são os únicos valores possíveis. A gente já sabe que pode usar um valor menor que eles. Então, seja delta o menor entre 1 e o epsilon sobre 9. Digamos que esse menor elemento fosse o epsilon sobre 9. Então, eu tenho aqui módulo de x menos 4. 4 menor que delta, que eu vou trocar daqui a pouquinho por epsilon sobre 9. E vou desenvolver esse lado para chegar em epsilon. Por isso, eu coloco módulo de x menos 4, módulo de x mais 4. Esse módulo de x menos 4 é menor que o delta, que eu estou olhando como sendo epsilon sobre 9. E nós vimos no rascunho que o módulo de x mais 4 é menor que 9. Portanto, essa expressão é menor que epsilon sobre 9 multiplicado por 9. E então é menor que epsilon. Mas se por acaso o menor desses números fosse o 1, então módulo de x menos 4 era menor que 1, e aí eu vou avaliar o módulo de x ao quadrado menos 16. Claro, escrevendo aqui o produto da soma pela diferença, módulo de x menos 4 é menor que o delta, que é 1, e o módulo de x mais 4 do rascunho é menor que 9. Só que o 1, pela escolha do 1, já que ele foi escolhido como o mínimo, ele é menor então que epsilon sobre 9. Então eu posso trocar esse 1 aqui por epsilon sobre 9, mantendo o sentido da desigualdade. Epsilon sobre 9 vezes 9, assim como aconteceu em cima, é menor que epsilon. Portanto, em qualquer caso, módulo de x ao quadrado menos 16 é menor que epsilon, e isso prova que o limite de x ao quadrado, quando x tende a 4, é 16. Infelizmente, a definição não dá métodos para a gente calcular o limite de uma função. A gente pode fazer uma expectativa, uma especulação e verificar se o número que a gente está pensando de fato é o limite. Então, eu vou apresentar mais um exemplo no GeoGebra. Aqui eu peguei uma função definida por duas sentenças, uma função real, definida por 0,4x mais 2 se o x for menor que 5 e 0,25x mais 3,75 se o x for maior do que ou igual a 5. Nós temos aqui que o 5, a imagem do 5 ela é calculada na segunda sentença, por isso está uma bolinha aberta aqui, onde seria o 4. A imagem, na verdade, é o próprio 5. Vamos ver o que acontece com a função quando o x se aproxima de 5 com valores menores que 5. O valor da função vai aumentando, e aí quando o x se aproxima de 5, a função se aproxima de 4. Com x igual a 4,97, a imagem é 3,99. Então isso nos faz pensar que o limite de f de x, quando x tende a 5, pode ser igual a 4. Mas olhando agora valores maiores que 5, eu marquei aqui o 13, a imagem do 13 é 7,
porque eu devo substituir aqui na segunda sentença 0,25 vezes 13 mais 3,75 dá 7. O que acontece se o x se aproximar de 5? O x vindo com valores maiores que 5, se aproximando de 5, a função fica próximo de... parece que fica próximo do 5. Então, veja aqui, com x igual a 5,09, a função se aproxima de 5. A imagem é 5,03, que é próximo de 5. Vamos ver novamente? Então, parece que quando a função se aproxima de 5, com valores maiores, não é o mesmo limite que se aproxima com valores menores de 5. Vamos verificar se essa condição é verdadeira e calcular o limite, se ele existir, quando o x tende a 5. De repente ele pode ser 4 ou pode ser 5. Se for um dos dois, essa condição de inclusão deve ser verdadeira. Lembre-se que para todo epsilon maior que zero, deve existir um delta maior que zero, de tal maneira que essa inclusão seja verdadeira, caso de fato o limite exista. Então eu coloquei aqui no GeoGebra epsilon igual a 3 e delta igual a 2. Pelo que está escrito aqui no desenho, então a imagem do intervalo 5 menos delta, 5 mais delta, intervalo aberto, que é essa daqui, está contida no intervalo aberto 4 menos epsilon, 4 mais epsilon. Então, desse exemplo, para esses particulares valores de delta e epsilon, a condição de inclusão é verdadeira, mas não necessariamente isso pode acontecer. Por exemplo, se o epsilon for igual a 0,7, existe algum valor de delta que faz com que a condição de inclusão não seja verdadeira. Está aí na tela, 0,46. Então, a imagem de 5 menos delta, 5 mais delta, não está contida no intervalo 4 menos epsilon, 4 mais epsilon. Por isso, o limite desta função não pode ser igual a 4. Agora vamos avaliar se esse limite pode ser o 5 que está aqui. Note que com epsilon igual a 3 e delta igual a 2, note que a imagem do intervalo 5 menos delta, 5 mais delta, intervalo aberto, está contida, essa aqui é a imagem, ela está contida em 5 menos epsilon e 5 mais epsilon. Note que para epsilon igual a 0,71, nenhum delta consegue encaixar a imagem do intervalo 5 menos delta, 5 mais delta, no intervalo 5 menos epsilon e 5 mais epsilon. Por isso, o limite da função aqui também não pode ser igual a 5. Aliás, em breve mostraremos que o limite dessa função de fato não existe, mas de forma analítica. No próximo episódio, eu vou dar mais um exemplo de limite por definição. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bons estudos.